nós vamos para o capítulo 14, versículo 66. Marcos 14, 66. E assim que você encontrar, eu vou pedir para você ficar em pé, para nós lermos o Evangelho do Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente este é um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, por favor, Senhor, abre o nosso coração e o nosso entendimento para entender essa tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Peço-te com humildade que use a minha vida, Senhor, para edificar a tua igreja, ó Deus. Tu disse que naquele dia ela estaria pura, adornada, apresentável a ti, ó Deus. Usa a tua palavra para isso, Senhor. Nós te rogamos nessa noite. Fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar, querido. Amém. Nós estamos aqui no meio do julgamento de Jesus. Jesus, ele havia acabado de ser julgado pelo Sinédrio. Foi considerado blasfemo. Jesus já havia sido humilhado, já havia sido socado, bateram nele e ainda zoaram com ele, falaram: profetiza quem te bateu. Foi logo depois da noite do Getsemane, quando ele pediu para orar junto com os discípulos dormiram. Foi depois da Santa Ceia que ele instituiu. Ele estava agora padecendo julgamento. Logo após a ceia, ele havia dito que o pastor seria ferido e os apóstolos iriam abandoná-lo. E Pedro disse: jamais eu irei abandoná-lo. E Jesus disse: olha, você, ainda que o galo cante, quando o galo cantar 2 vezes, tu já vai ter me negado 3 vezes. E a Bíblia diz que ele ainda insistiu com mais veemência de que não negaria Cristo. Vieram soldados, prenderam Jesus, Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus mandou guardar a espada, colou de novo a orelha no ouvido lá do soldado, foi preso, foi julgado, e Pedro foi seguindo de longe. Quando você lê juntamente com o Evangelho de João, você percebe que o discípulo amado era conhecido da casa do sumo sacerdote. Então ele conversa com os criados lá, com o porteiro, ele entra. E Pedro entra junto com ele, seguindo Jesus de longe. Ele para se aquentar juntamente com os serventuários do sacerdote. Enquanto isso, o julgamento está acontecendo, até que vem uma criada, uma serventuária, e diz: você estava com ele, eu me lembro. Ele: epa, eu não, você está me confundindo. E aí depois, quando esse mesmo Pedro, talvez estivesse ali se aquecendo
as chamas fazendo brilhar o seu rosto, e eles percebem que ele é Galileu. É Galileu, porque existe um sotaque diferente, existe um jeito diferente. Como aqui no Brasil mesmo, quando você está diante de um carioca, você sabe, é um carioca, pelo jeito de falar, é um Galileu. E ele novamente nega. E aí, pela terceira vez, quando pressionam o apóstolo Pedro, o texto diz que ele começa a praguejar. Praguejar assim, falar um monte de palavrão. Começa a falar um monte de palavrão. Tá me tirando, que é isso? Não sou eu não, tá? E começa a xingar. E começa a praguejar contra Jesus. E jura. Ele jura que não conhecia Jesus. E aí, passado isso, se você ler no paralelo com Lucas, diz que Jesus já tinha acabado de ser julgado pelo Sinédrio, passar pelo primeiro julgamento. Diz que Jesus olha para Pedro quando passa, aquele olhar, e Pedro vê Jesus, e o Evangelho de Marcos nos diz que ele desatou a chorar. Então hoje nós vamos meditar um pouco a respeito dessa negação pelo qual Pedro passou, e de que modo ele veio superar isso depois. Vai ser um pouco, talvez seja um pouco extenso, mas aguenta aí, porque eu creio em nome de Jesus que ele tem algo para dizer para nós essa noite. Em nome de Jesus. Quais foram os erros de Pedro para cair numa situação dessa? Ele cometeu um ato de apostasia. Ele nega o Cristo. Ele abjurou. Quando você, em juramento, nega a Cristo, como muitos irmãos são levados a fazer em muitas partes do mundo. Negue a Jesus, senão você morre. Ele negou, ele abjurou, ele apostatou para salvar a sua pele. Quais foram os erros de Pedro para chegar a essa situação? Pedro pecou por excesso de autoconfiança. Excesso de autoconfiança. Porque quando Jesus disse que se o pastor, quando o pastor fosse ferido, as ovelhas dispersariam, ele, o ousado Pedro, que diga-se de passagem, não era necessariamente um covarde, porque quando Jesus andou sobre as águas, ele pediu para andar sobre as águas, ele foi, sempre foi o mais ousado. Mas ele, Pedro, quando Jesus disse que seria preso e que os discípulos iriam fugir, ele foi o primeiro a dizer: eu não vou fugir. E depois ele ainda olhou para os demais: se esses negarem o Senhor, eu não te negarei. Então, além de ser marrudo, ele ainda se acha melhor do que os outros, porque os outros vão correr, mas eu não vou correr. Excesso de autoconfiança, meus irmãos. Excesso de autoconfiança é cometido por pessoas que não se conhecem, não sabem o seu próprio limite e acham que pode caminhar além daquilo que são capazes. O excesso de autoconfiança é fruto do orgulho do coração humano, que acha que pelo braço da carne pode conquistar alguma coisa sem a ajuda do nosso Senhor. Esse foi o erro de Pedro. Um exemplo: às vezes os irmãos conhecem alguém que está passando por uma situação de vício, seja com álcool, seja com droga. Convida essa pessoa: vamos sair dessa vida, vamos te levar para uma casa terapêutica. A pessoa, excesso de autoconfiança, ela se nega aí porque ela entende que a qualquer momento ela pode parar. É um excesso de autoconfiança já de uma mente distorcida. Ela não vai conseguir, mas ela diz que vai conseguir. Em situações assim, já conhecemos algumas pessoas, inclusive, que morreram porque não aceitaram a ajuda no momento que lhe foi oferecido. Às vezes a pessoa aceita a ajuda, você leva para uma casa de recuperação, mas chega lá, a pessoa acha que já está curada, não é? Já acha que está curada, passa 2, 3 meses, eu já posso sair daqui, não completa o tratamento. Ela sai, segura a onda 2, 3 meses, depois volta.
para a velha vida e às vezes até no estágio pior: excesso de autoconfiança. Então, nessa noite, eu convido a você a fazer uma autorreflexão sobre a sua vida, para que você conheça verdadeiramente os seus limites e não ultrapasse esses limites na presença do Senhor. Maldito o homem que confia no próprio homem e faz do braço da carne a sua força. Confie sempre no Senhor, porque sem Ele nós não conseguimos. Esse foi um dos erros de Pedro. Pedro não levou devidamente a sério as palavras de Jesus, porque o Senhor disse: olha, vocês vão me deixar. Pedro, você vai me negar. No Getsemane: Pedro, vem aqui orar comigo, porque o Espírito está pronto. Você até que tem força de vontade, eu reconheço isso, mas a carne é fraca. E Pedro dormiu. Quando Jesus falou que eles iam correr, ele disse: eu não corro. Quando Jesus disse: você vai me negar 3 vezes, ele começou a insistir. Sabe a pessoa que você está às vezes ensinando e a pessoa fica retrucando. E depois, por falta de prestar atenção naquilo que o Senhor disse, Pedro se viu em um local de fragilidade, a ponto de vir a negar o seu próprio Senhor. Por quê? Porque ele não deu a devida atenção para as palavras que lhe foram ditas. Por isso que Jesus sempre diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Outro erro de Pedro: Pedro não havia se preparado devidamente em oração, porque Jesus chamou Pedro, Tiago e João para a vigília derradeira da sua vida. Foi em Getsemane, onde Jesus orou, chorou, suou sangue, pediu para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Meninos, orem aqui comigo, vocês não aguentam orar nem um pouquinho comigo. E eles dormiram, porque Jesus ele disse: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Pedro e os demais discípulos não conseguiram atender ao chamado do Mestre. Uma reunião de oração com Jesus, somente 4 pessoas, Jesus e mais os 3, e eles vieram a dormir. E Pedro não se preparou devidamente em oração. Por isso até saúdo hoje aí a abertura que a Raquel fez, fixando nesse ponto da oração, porque sem a oração nós não estaremos preparados para enfrentarmos as nossas piores tentações. Ore sempre em nome de Jesus. A casa do Pai é conhecida como casa de oração. Que você seja uma casa de oração em nome de Jesus. E agora, pelo fato do Pedro ter excesso de confiança, pelo fato dele não prestar atenção naquilo que Jesus disse, e pelo fato dele não ter se preparado em oração, agora ele seguia Jesus de longe, conforme Marcos 14:54 diz: Pedro seguia-o de longe. Ele já não é mais um discípulo de perto, ele já não está mais próximo, ele já não caminha mais ao lado, ele passa a seguir Jesus de longe. Ele ainda tem uma relativa coragem, porque todos correram, e ele está indo atrás. O que será que vão fazer com o meu mestre? Entra dentro do palácio do sumo sacerdote, mas ele passa a seguir Jesus de longe. E quais as características de alguém que segue a Jesus de longe? Como é que eu sei que uma pessoa, ou se eu estou seguindo a Jesus de longe? Quem segue a Jesus de longe se mantém a uma distância segura. Se mantém a uma distância segura. Pedro está seguindo a Jesus, mas ele se mantém a uma distância a ponto de não precisar se comprometer, a ponto de não precisar correr nenhum risco. Estou seguindo a Jesus de longe. Assim também hoje, muitas pessoas, tomara que não seja a gente, tomara que não seja eu, também seguem a Jesus de longe.
Elas seguem a Jesus de longe, elas têm simpatia por Jesus, elas gostam de ouvir a palavra de Jesus, eventualmente elas recebem alguma bênção da parte do Senhor, mas elas seguem Jesus de longe, porque elas não querem se comprometer, elas não querem colocar a sua vida em risco, elas não querem assumir um compromisso, porque é mais cômodo, porque é mais fácil, porque é mais tranquilo seguir Jesus de longe. Seguem a Jesus de longe. A característica de quem segue a Jesus de longe é que ele se mantém a uma distância segura, não se expõe, não quer se comprometer, é cheio de medos, a timidez no seu sentido mais negativo, a ponto de não se colocar à disposição do Senhor para que Ele use e a use para a sua obra, porque ele ainda segue a Jesus de longe. Talvez sobre estes caiba aquele epiteto que diz que não são plenamente cristãos, são quase cristãos, seguem a Jesus de longe. Que nenhum de nós siga a Jesus de longe, em nome de Jesus, que nós possamos seguir o Senhor de perto, o Senhor de perto, em nome de Jesus. Quem segue a Jesus de longe, em algum momento poderá se unir com pessoas indevidas. Quem segue a Jesus de longe, sem compromisso, sem parceria, sem disposição, em algum momento se unirá a pessoas indevidas. Em Marcos 15:54 diz que Pedro estava assentado entre os serventuários dos algozes de Jesus, aquentando-se ao fogo. Pedro, por uma questão de conforto pessoal naquele momento, porque talvez estivesse frio, porque queria se aquecer, talvez porque se sentisse sozinho, estava se aquentando-se juntamente com os serventuários daquele que iria assassinar Jesus, unindo-se a pessoas que não eram parte do seu círculo. Nesse momento, Pedro não está nem com os discípulos que fugiram e não está nem com Jesus. Nesse momento, Pedro ele foi corajoso para seguir Jesus de longe, ele foi, mas ele não foi corajoso o suficiente para estar junto com Jesus. Então nesse momento Pedro, estou fazendo aqui uma analogia, é a imagem daquele que ficou à beira do caminho, é a imagem daquele que não foi nem frio e nem quente, e ele se une agora a pessoas das quais ele não deveria se associar. Assim também, todos aqueles que um dia deixam de se comprometer com o Senhor na sua vida, no seu ministério, eles acabam se associando com pessoas das quais não deveriam, talvez sentando-se à roda dos escarnecedores e operando-se neles uma espécie de esquecimento daquilo que foram chamados, daquilo pelos quais foram resgatados, e passam a se voltar contra o próprio Senhor. Muito perigoso isso. Em nome de Jesus Cristo, que nós não sejamos cristãos de longe, mas sejamos cristãos de perto, em nome de Jesus. Porque eu vos digo, eu incentivo, se você foi chamado por um evento social que não tem nada a ver com a igreja, eu incentivo que você vá, sempre. Um aniversário, uma festa, um pagode, o que for, eu acho que nós temos que estar lá no meio mesmo, mas nós temos que estar com um propósito de ser luz do mundo e sal da terra naquele lugar, e não para se aquentar naquele fogo, mas sim para ser a luz do mundo naquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te use assim para a glória dele, em nome de Jesus, nos lugares em que ele te enviar, em nome de Jesus Cristo. Agora, quem segue a Jesus de longe, em algum momento irá negá-lo. E o que é interessante aqui, sem nenhum demérito, mas Pedro se acovardou diante de uma criada. Ele, um pescador, um homenzão, talvez fosse uma senhora, enfim, sem nenhum demérito, mas aquele baita homem que ajudou a expulsar demônio, curar pessoas, pregou,
viu o mestre operar tantos milagres, agora ele se acovardou diante de uma criada. E depois ele se acovardou de novo e se acovardou de novo a ponto de praguejar e jurar que não conhecia a Jesus. Por quê? Porque tinha se tornado um seguidor de longe. Quem segue a Jesus de longe, em algum momento irá negá-lo, seja explicitamente ou seja implicitamente, seja por palavra. Talvez a cabeça da pessoa muda, o pecado endurece o coração, e a pessoa pode mesmo realmente dizer com seus lábios: eu não acredito mais. Ou então a pessoa nega Jesus por ações. Ela começa a vivenciar coisas que, se ela estivesse na presença do Senhor, ela não vivenciaria. Por quê? Porque agora ela se tornou um seguidor de longe e acaba negando o seu Senhor pelas suas obras. Embora a boca muitas vezes possa confessar, o coração está distante, porque ela se tornou um seguidor de longe. Não seja um seguidor de longe, seja um seguidor de perto. E eu vou te dizer para você uma coisa que eu acredito: só seguem a Jesus de perto aqueles que estão enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja. Com todo respeito, as exceções pertencem a Deus, mas a regra ordinária, o normal, é que só seguirá Jesus de perto aquelas pessoas que estão unidas a uma igreja local. Com todo respeito, porque Jesus, ele fundou a igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E que nós somos os membros do corpo de Cristo, e que fomos todos batizados em um único só corpo. Por isso, não é possível haver um cristianismo ou um verdadeiro evangelho desassociado da igreja. Com todo respeito ao Me Ajude, aos irmãos que ajudam no GEUG, ação social é maravilhoso, como eu disse aqui, é o centro do Evangelho de Cristo, o centro prático do Evangelho de Cristo. Mas ele fundou uma igreja, porque a ação social às vezes fazem muito bem os espíritas, fazem muito bem os católicos, fazem muito bem os muçulmanos, até os ateus. Mas pregar o Evangelho, falar do Evangelho, falar da santidade, falar do amor a Cristo, a mensagem da salvação é feita somente por uma agência nesse mundo que se chama Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar unidos a uma igreja. Precisamos, com todo respeito, com todo amor. Não é possível seguir a Jesus de longe. Não quero dizer com isso que todos aqueles que fazem parte de uma igreja institucional estejam perto também. Não quero dizer isso. Mas é necessário que aquele que segue a Jesus de perto precise estar agregado a um corpo. Que Deus te abençoe no corpo que você faz parte, o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como foi que Pedro deixou de ser alguém que seguia de longe para ser alguém que agora passa a seguir de perto? Quem quer seguir a Jesus de perto aqui nessa noite, em nome de Jesus? Eu quero seguir Jesus de perto. Eu também orei sobre essa palavra na minha vida quando eu a preparei. A primeira coisa que Pedro fez, na verdade assim, Pedro não fez, foi a graça de Deus. Fique implícito isso, a graça invisível de Deus que opera. Jesus fez tudo, certo? Jesus fez, Jesus ressuscitou, Jesus foi até os discípulos, Jesus foi até Pedro, Jesus o salvou, Jesus o comissionou, Jesus encheu o Espírito Santo, Jesus o enviou, ok? Foi Jesus que fez isso, é Jesus quem faz tudo em nossas vidas. Mas há alguma ação humana aí, animada pela graça do Senhor. Como é que eu me torno um seguidor de perto? Em primeiro lugar, Pedro se arrependeu. Quando ele caiu em si daquilo que ele fez, quando os olhos de Jesus fitaram a Pedro, o texto diz que ele chorou, mas chorou, desatou a chorar, caindo em si.
Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te deu o dom das lágrimas, em nome de Jesus, caso seja necessário que nós também nos arrependamos de termos seguido de longe, que Ele possa operar arrependimento em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, para que nós sempre nos tornemos seguidores de perto dEle, que Ele opere o arrependimento que for necessário, porque o primeiro passo é o arrependimento, e Pedro deu este passo. Uma outra ação de Pedro que foi muito importante, meus irmãos, diferente de Judas. Judas, ele sentiu remorso, o texto diz, ele sentiu remorso e depois foi se enforcar. Às vezes as pessoas, elas fazem uma coisa errada, uma coisa muito errada. Judas traiu a Cristo, mas tinha perdão para Judas também. Teve para Pedro e teria para Judas também. Mas algumas pessoas, por uma questão de orgulho, talvez, elas não se arrependem, elas sentem remorso. E aquilo de algum modo vai comendo a pessoa por dentro, vai entristecendo a pessoa, vai deprimindo a pessoa, que ela só consegue calar aquela voz cometendo um suicídio, como Judas fez, o filho da perdição. Mas tinha perdão para Judas também. Mas sabe qual foi a diferença? É que Pedro, depois que ele nega Jesus, depois que ele apostata, depois que ele jura que não conhece Jesus, depois que ele xinga, que ele pragueja, ele volta para a companhia dos discípulos. Imagina como deve ter sido difícil para Pedro. Pô, você não era o cara que dizia que não ia negar? E aí, Pedro, você foi lá? Eu acho que ele não recebeu esse tipo de trollagem, porque devia todo mundo estar muito chateadão na hora. E aí, Pedro, você foi lá? Aconteceu aquilo? Quando o Belo cantou, eu já tinha negado 3 vezes já. Imagina como deve ter sido difícil. Porque as pessoas, quando elas cometem um erro público, o que elas fazem? Por muito menos, irmãos, por bobagens, por besteira, as pessoas às vezes, por alguma vergonha, elas saem. É orgulho. Você consegue perceber o nível da humilhação pelo qual Pedro passou aqui? A queda dele foi maior, porque ele tinha dito que todo mundo ia correr, menos ele. Mas ele foi o único que negou explicitamente, os outros não. Imagina a vergonha. E como é que eu sei que Pedro estava lá? Porque quando sempre as mulheres foram lá no túmulo de Jesus, no túmulo que estava vazio, o anjo disse para ela: dize aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou e irá diante de vós para a Galileia. Pedro estava lá e ele continuava mostrando interesse por Jesus. Por quê? Porque quando disseram isso, o que Pedro fez? Correu até o túmulo, ele correu até Cristo. Ele não correu mais de Cristo, mas ele correu até Jesus, foi correndo, e o discípulo amado foi na frente. Provavelmente o apóstolo João foi na frente, e diz que quando o apóstolo João ele chega na porta do túmulo, ele para por respeito ao líder, que é Pedro, e Pedro entra primeiro e vê o túmulo vazio. Ele continuou mostrando interesse por Jesus. Então, se nós quisermos ser discípulos de perto, nós temos que nos arrepender. Nós não podemos abandonar a companhia dos discípulos. Não podemos acompanhar. Eu estou muito envergonhado, pastor, por causa da minha vida. Eu tropeço demais, eu erro demais, eu blasfemo. Nossa, eu sou um lixo. Então, não importa como você se sente, apenas não abandone a companhia dos discípulos, pois ali se manifesta a graça de Deus sobre a sua vida. Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Essa é a palavra que tem nos limpado. Quando Pedro disse: lava não só o pé, mas o corpo inteiro. Mas eu não preciso de lavar o corpo inteiro, Pedro, porque a palavra que tenho dito já tem te lavado. Já tem te lavado. Não abandone jamais a companhia dos discípulos em nome de Jesus. E Pedro se permitiu ser tratado pelo Senhor. Se permitiu, na verdade, assim, é um exagero, porque ele estava no local adequado. Tomé não estava da primeira vez, perdeu a bênção.
perdeu a primeira bênção. Depois Jesus é misericordioso e aparece para ele também. Mas ele não estava lá, tinha que estar onde estava Tomé. Mas Pedro estava lá. Jesus chamou de canto: vamos conversar aqui, Pedro. E aí, Pedro, você me ama? Eu gosto, eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Eu estou falando gosto porque Jesus pergunta com ágape e Pedro responde com fileô, certo? Pedro, você me ama? Ah, Senhor, eu gosto muito, você é o meu amigo. Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Amo o Senhor, eu amo o Senhor. E Jesus tratou do coração de Pedro. Tratou do coração de Pedro. Assim como em comunidade Ele pode tratar do seu coração também, em nome de Jesus. Na comunidade, Jesus anda em meio ao seu povo e Ele trata com cada qual de uma forma individual, ainda que a palavra seja a mesma para todos, porque Jesus, Ele começou uma boa obra em você e Ele irá terminar até aquele dia. Por isso, permaneça firme em seu posto em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa te tratar, para que o Senhor possa te lavar, para que o Senhor possa nos edificar, para que o Senhor possa te enviar e te usar maravilhosamente para a obra que Ele tem preparado para ti desde a fundação do mundo. Esse é o nosso Jesus, é isso que Ele faz. E Pedro, ele foi obediente a Jesus, porque ele permaneceu em Jerusalém até ser revestido de poder do alto. Há uma teoria que diz que quando Jesus voltou, ele apareceu para 500 pessoas, 500 discípulos, mas quando lá no Pentecostes, no cenáculo em Jerusalém, disse que só haviam 120 discípulos ali, ou seja, onde estavam os outros 300? Há uma teoria que diz isso, talvez seja verdadeira, mas o que é mais importante é que Pedro, apóstolo do Senhor, foi obediente à voz de Jesus e foi revestido de poder do alto, foi revestido pelo Espírito Santo, meus irmãos. E aí, quando Pedro foi revestido do Espírito Santo, ele não teve mais medo, ele não negou mais a Jesus Cristo diante de uma criada, mas ele olhou nos olhos daquele povo que estava no Pentecostes e disse assim: vós o crucificastes e matastes o Senhor da glória. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele não negou mais a Jesus, mas ele disse para outros discípulos em uma segunda pregação: vocês traíram a Jesus, o justo, o autor da vida, diante de Pôncio Pilatos, e entregaram ele para ser crucificado pela mão de ímpios. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo e foi preso diante das autoridades por conta de uma cura que havia sido feita na vida daquela pessoa, diante dos homens que mataram Jesus, Pedro olhou para eles e disse assim: foi em nome de Jesus que este homem foi curado, o mesmo Jesus que vocês assassinaram e mataram, seus assassinos. E quando a liderança de Israel disse que eles não deveriam mais pregar no nome de Jesus, Pedro não negou mais a Cristo ali, como havia feito, mas ele disse para as autoridades: ouçam bem, veja bem se é razoável o que vocês estão dizendo, se eu devo primeiramente obedecer aos homens ou obedecer a Deus. E ele continuou pregando em nome de Jesus. Assim foi que Pedro deixou de ser um discípulo de longe para se tornar novamente um discípulo de perto, quando foi preenchido pelo Espírito Santo da glória, quando ele ousou voltar para a companhia dos discípulos, quando ele se arrependeu, quando ele permitiu ser tratado, e quando ele foi obediente, permanecendo com os discípulos em oração, até que no Pentecostes ele fosse revestido pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa te revestir nessa noite em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos ser discípulos de perto da intimidade do coração do nosso Senhor, possamos
caminhar no centro da vontade dEle, cumprindo a palavra dEle, ainda que falhos, ainda que imperfeitos, ainda que pecando, ainda que pedindo perdão muitas vezes, mas que nós possamos ser discípulos de perto, em nome de Jesus Cristo. Você quer ser um discípulo de perto? Eu quero ser um discípulo de perto. Que nós possamos ser discípulos de perto, em nome de Jesus, para que nós não venhamos nos associar com quem nós não devamos nos associar, para que nós não venhamos a nos colocar num lugar de segurança extrema, que nós não venhamos a negá-lo, mas aonde o nosso Senhor estiver, que ali também esteja o seu discípulo. Que seja assim na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Sejamos de perto, sejamos na intimidade, procuremos ser uma cópia dele, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, que quem diz estar nele deve andar como ele andou. Que assim seja na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Que nós sejamos de perto, que nós sejamos íntimos, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos proclamar a glória dele para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e nos faça discípulos de perto, sempre de perto, em nome de Jesus. Graças